A nossa aula de hoje é sobre a associação de resistores. Então, os resistores eles se associam em série, paralelo e misto. O que quer dizer isso? O que é um resistor em série? Um resistor em série é quando isso acontece. Por exemplo, nós temos o primeiro resistor representado, o segundo resistor, o terceiro resistor. Ou seja, nós temos dois terminais, A e B. Esse terminal apresenta resistor de resistência R1, resistor de resistência R2 e resistor de resistência R3. Ora, daqui de A até B existe a diferença de potencial, chamada DDP, entre o terminal A e o terminal B. Ou seja, os resistores estão em série. Quando isso acontece, a corrente que alimenta esse circuito aqui, a corrente I, ela é constante, ou seja, ela passa pelo primeiro resistor, passa pelo segundo resistor e passa pelo terceiro resistor. Ela não varia, ou seja, ela é constante. Então, quais seriam as características de um resistor em série? Então, se eu pegar os resistores em série, características, ou seja, a forma como eles vão se apresentar, eles apresentam o seguinte. Primeira coisa, então vamos imaginar aqui a primeira situação. Então, chamar isso daqui, situação 1. A corrente, a intensidade, intensidade da corrente elétrica, da corrente elétrica, está até maiúsculo para chamar a atenção, elétrica, é constante. Ou seja, o I, ou seja, a corrente I, ela é igual a CTE, constante, não varia. Ela é a mesma em todos os resistores, é a mesma em R1, é a mesma em R2, ela é a mesma em R3. Bom, qual seria a segunda característica? Que a DDP do terminal A até B, então, a DDP, eu vou chamar essa DDP total, correto? Que é de A até B, vou chamar aqui de total. Ela é igual à soma das DDPs parciais. A soma das DDPs parciais. Ou seja, o total seria a DDP que alimenta o primeiro, o de 1, mais a DDP que alimenta o segundo, vamos chamar o de 2, mais a DDP que alimenta o terceiro e assim por diante. Então, quantos resistores tiver em série, tá certo? A DDP que alimenta o circuito de A até B seria a soma das DDPs parciais. Bom, e por último, a resistência, a resistência equivalente ao sistema. Então, a resistência equivalente. Essa resistência, representada por R e Q, também é a soma das resistências parciais. Ou seja, R de 1 mais R de 2 mais R de 3 e assim sucessivo. Então, as características de um resistor em série é, primeiro, a intensidade da corrente elétrica é constante, ou seja, não vai variar a corrente elétrica. Segundo, a DDP que alimenta o circuito, chama DDP total, ela é a soma das DDPs parciais. E por último, a resistência equivalente ao sistema é soma das resistências de cada resistor. Vejamos um exemplo. Se nós tivermos assim, pegar aqui o ponto A e o ponto B e dizer que a DDP daqui para cá,
O U daqui para cá seria 100 volt. 100 volt. E eu vou dizer que R1 aqui, esse R1, seria 20 ohm. E esse R2 seria 30 ohm. Primeiro, vamos lá. Encontrar a resistência equivalente. Então, R aqui seria simplesmente eu pegar o R1 mais quem? O R2. Porque só tem dois resistores. No caso, seria 20 mais 30. 20 ohm mais 30 ohm. Isso vai dar 50 ohm. Resistência equivalente, 50. Certo? Bom, a DDP eu já sei. Agora, se eu pedisse a corrente que alimenta o circuito, I. Então, só lembrar da primeira lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes I. Ó, se U é igual a R vezes I, o I pode ser o U dividido pelo R. Bom, mas eu não posso calcular o R usando o R resistor parciais. Eu tenho que usar o R equivalente, porque eu estou usando a resistência total. Então, o U total seria quanto? 100. Ó, 100 dividido pela resistência total, que seria quanto? 50. E aí daria, cancelando, 10 dividido para 5, 2 amperes. Ó, esses 2 amperes seria a corrente que vai alimentar o primeiro e a corrente que vai alimentar o segundo. Olha uma coisa interessante. Se eu pegar 2 vezes 20, vai dar 40. Então, DDP nesse resistor aqui, 40. 2 vezes 30 vai dar 60. Ora, 40 mais 60 daria DDP todinho, tá certo? Um abraço e até a próxima.